Não entre em pânico, hoje é dia da toalha. Já pegou a sua toalha? Então se prepara que a aventura vai começar, hein? Hoje a gente vai estar falando aí sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, um dos livros mais nerdísticos de todos os tempos aí, e é muito excepcional essa obra aí, por ter cada vez mais fãs assíduos, né, fazendo parte aí do Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como hoje, né, dia 25 de maio. Então o Dia da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd vão ser conceituados aqui nesse vídeo, né? A gente vai explicar aí para vocês o que é essas duas coisas, beleza? Então já larga aquele like, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque tem muito conteúdo, beleza? E ativa o sininho aí, ativa o sininho. E o Dia da Toalha é celebrado hoje, né, no dia 25 de maio. E por que tudo isso, né? O que tem esse dia 25 de maio de tão especial? É o dia em que os fãs homenageiam o autor aí do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Um livro aí que mudou a vida de muita gente, para o bem, claramente, né? Porque se trata de um livro nerd que satiriza a ficção científica. É mais ou menos essa a pegada do livro, né? Um livro de ficção científica que satiriza a própria ficção científica, trazendo essa novidade para dentro do gênero. E o autor de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é o Douglas Adams, né, tem então esse dia para ser homenageado. E por que ele precisa ser homenageado? Porque no dia 11 de maio de 2001, o autor dessa obra acabou falecendo precocemente, né? Ele teve ali um ataque cardíaco na academia e acabou falecendo, e deixando então essa obra-prima aí para a humanidade. E com isso, né, os fãs ali estavam meio tristes e coisa e tal, e através do fórum, né, criado pelo próprio autor, né, o Douglas Adams, conhecido aí como H2G2, que seria, né, uma brincadeira com o nome. Então se você digitar aí esse nome, né, H2G2, vai dar no site do Guia do Mochileiro das Galáxias, que vai estar aí embaixo para vocês, se vocês quiserem dar uma vasculhada lá. E os fãs então que estavam conversando ali no fórum do site, né, acabaram por ter uma ideia, e eles estavam tentando ali achar um jeito de homenagear aí o autor, né? E algumas discussões começaram e coisa e tal, e eles decidiram então, né, para não demorar muito, até mesmo para não ficar esse gap tão grande aí, né, dessa homenagem, eles acabaram saindo para as ruas, né, para homenagear ele carregando uma toalha. Isso mesmo, uma toalha. Seja ela pequena, grande, média, não importava, você podia sair com ela de qualquer forma, né? Pode ser pendurada no pescoço, podia ser pendurada na mochila, poderia ser como uma capa, né? Tipo uma capa de super-herói e coisas do tipo. O importante era você sair com essa toalha nas ruas, né? Para homenagear assim o autor, principalmente por ser aí um autor expoente na área da ficção científica, né? Trazendo ali o humor para dentro desse gênero, né? Então ele acabou sendo aí um pontinho fora da curva, né? E então ali ainda em 2001, ali um pouco depois dessa homenagem, né, eles estavam discutindo ainda no fórum se a data seria essa mesmo, no dia 25 de maio, né? Houve ali algumas discussões sobre o dia que seria, né, essa data aí. E então eles optaram por deixar no dia 25 mesmo. Alguns quiseram colocar aí 42 dias após a morte do autor, né, para referenciar a própria obra, porque 42 é o resultado de tudo. Isso mesmo, de tudo. Principalmente na questão fundamental da vida, do universo e tudo mais. Alguns quiseram alterar a data, outros falaram que não precisava, né? E então ficou para o dia 25 de maio mesmo, porque também é comemorado aí, né, o dia do primeiro lançamento, da premiere do primeiro lançamento de Star Wars, de 1977, né? Então seria o aniversário de Star Wars, pois em 1977, nesse mesmo dia, lançava o primeiro filme, né? Uma Nova Esperança, que ainda não tinha esse nome. E o que é considerado mais nerd do que assistir Star Wars ou maratonar Star Wars? Então ficou com essa data mesmo, né? Então ficou essa referência entre a data, né, que eles acabaram fazendo essa homenagem, com o lançamento, né, o aniversário de lançamento do Star Wars. Até mesmo porque o Star Wars acabou tendo um outro dia, por conta de uma gíria ali, né, com May the Force, né, que seria May the 4, que seria o dia 4 de maio. Então acabou aderindo ali o mês de Star Wars com o dia da toalha, que seria no dia 25 de maio. E uma coisa eu tenho que deixar claro aqui, não importa a data, maio
é o mês dos nerds, não tem como, não tem como. Tem Star Wars, tem o dia da toalha, o dia do Orgulho Nerd, que é no mesmo dia. Então maio é o nosso mês, sem dúvida nenhuma. Então, né, vieram ali sendo comemorados, né, durante todos esses anos aí, o dia da toalha. E em 2006 eles vincularam, que foi algo meio sem querer, o dia do Orgulho Nerd, né? Porque tinha um pessoal ali em Madrid que se reuniram para colocar esse Orgulho Nerd para fora, né? Em torno ali de 300 pessoas formaram um Pac-Man humano gigante. Então tinha ali 300 pessoas no meio da rua fazendo um Pac-Man. Foi assim, insano, né? E foi até feito um manifesto para incluir essa data aí, né? Nesse rolê de Orgulho Nerd ou Orgulho Geek. Eles chamaram aí alguns apoios, né? Como as mídias e coisas do tipo ali da região para meio que cobrir esse evento aí, né? E então ficou conhecido como o Dia do Orgulho Geek também. E com isso também veio uma lista de regras ali, né? Uma lista com um tom de brincadeira que colocava ali em ordem, né, os direitos e deveres de nerds. Então essa lista também circula na internet com essa brincadeira aí do que todo nerd tem que fazer, ou todo nerd deveria pelo menos fazer, e o que não deveria também. Então tem esse contraponto aí, e claro, sempre nesse tom de brincadeira, porque ninguém é obrigado a nada, né? E porque a toalha, né, foi escolhida aí como esse símbolo, né, do Dia do Orgulho Nerd? É por conta da própria obra, né, onde no capítulo 3 fala que a toalha é o item mais importante para um mochileiro das galáxias. Então, para ter esse Orgulho Nerd, você deve então andar com uma toalha, seja ela qual for. Como eu mencionei já, pode ser uma toalha pequenininha, pode ser uma toalha grandona, se você quiser, usando ela de qualquer forma que você quiser também, como capa, turbante, enrolada no pescoço, pendurada na mochila, de qualquer forma. O importante é você sair com essa toalha aí, para dar um rolê e todo mundo saber que você é nerd, né? Ou nem todo mundo saber. E em parte, né, esse símbolo aí é por conta da utilização, porque ela é muito versátil, né? A toalha é muito versátil no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Ali no capítulo 3, ele descreve algumas das utilizações, né? Vai da sua criatividade, mas ele cita algumas. Então, né, o valor prático da toalha, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de San Tragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kracafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Mote. Pode umedecê-la e usá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, que para mim é uma das utilizações mais insanas que tem, né? Porque é um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito voraz. Você pode também agitar a toalha em situação de emergência e naturalmente você também pode se enxugar com ela se ela estiver aí razoavelmente limpa. Então essas são algumas das aplicações da toalha. Você viu que são várias aplicações aí interessantíssimas e até mesmo que pode salvar a sua vida ali enfrentando o monstro de Traal. Porém, tudo isso, o mais importante uso da toalha seria o seu valor psicológico. Por você encontrar várias pessoas em sua jornada, algumas coisas acabam sendo valorizadas na hora que você está com a toalha, né? Porque a pessoa, ela vai pensar o seguinte: pô, o cara tá atravessando a galáxia, lutando de todas as formas, dando a volta por cima, fazendo o diacho, fazendo de tudo e não perdeu a toalha, ele sabe onde está a toalha, esse cara merece respeito. E outra coisa, né, se ele sabe onde está a toalha, se ele tem uma toalha, ele tem tudo, ele tem de tudo. Ele pode ter aí uma escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial e muitas outras coisas. Então a pessoa vai acabar concluindo que você tem tudo, e se você pedir alguma coisa emprestado para ela, ela vai deduzir, né, que você acabou perdendo na sua aventura. Então
o uso da toalha é muito importante. É o mais importante, é o item mais importante. E também no livro tem uma outra passagem, né, que descreve aí uma expressão que acabou entrando no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a seguinte frase: vem cá, você sancha esse cara do pau, o Ford Perfect? Tá aí um mingo que sabe onde guarda a toalha. E para quem não sabe aí, sancha significa conhecer, né? Então você conhece esse cara, e do pau seria um cara incrível, ou seja, você conhece esse cara incrível, e mingo seria um cara realmente incrível, ou seja, a frase ficaria mais ou menos assim: vem cá, você conhece esse cara realmente incrível, o Ford Prefect? Tá aí um cara realmente muito incrível e sabe onde guarda a toalha. Então essa seria uma citação que acabou entrando, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias. E o que seria mais ou menos o guia mesmo, né? Não é o livro em si que a gente está lendo, ali é só uma história, né? O guia seria um guia de viagens para mochileiros através da galáxia, que está dentro do livro que esse Ford Prefect está fazendo, né? Ele está ali coletando informações para colocar dentro do guia. É mais ou menos o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Valeu, trio. Gata, dá uma ajudinha aqui, eu tô sentindo que eu vou perder a cabeça. Ah, eu dou um jeito nisso, grandes Arquan. Será que eu tenho que fazer tudo aqui? Até... Aí, Slim, isso aqui vai ser lindo. Não. E para quem não sabe, tem algumas curiosidades, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias não começou com um livro aí, como muitas pessoas acham, né? Ele começou como um programa de rádio na BBC Rádio 4. E era uma espécie aí de radionovela, mais ou menos nessa pegada aí, né? Com esse tom de ficção científica. E teve ali os seus primeiros 3 livros como uma radionovela. E depois, né, com o sucesso que estava tendo ali, essa radionovela e coisa e tal, os caras ali da rádio acabaram falando para ele que ele poderia então fazer um livro, né, explicando ali essa radionovela. Então era para transcrever aquilo para as pessoas conhecerem mais através de livros e vender aquilo de outra forma. E então, né, veio aí os primeiros livros conhecidos aí, né, intitulados como a trilogia de 5. A gente já vai explicar mais para frente aí o que seria isso. E posteriormente, né, em 1981 viria aí a primeira série de TV, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias. 84 viria aí o jogo de Atari, né, que ficou ali conhecido mais no Atari, no Commodore 64, e teve até 3 séries de 3 partes de quadrinhos publicados pela DC Comics, né? Então o Guia dos Mochileiros da Galáxia também virou quadrinho e foram lançados ali entre 1993 e 1996. E também teve aí peça de teatro do Guia do Mochileiro das Galáxias. E logo mais eu vou falar aí que a gente está esperando uma nova adaptação de filme, né? Então logo a gente chega nesse assunto. E o que seria então a trilogia de 5, né? É uma coisa que vocês têm que entender, que o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele satiriza muitas coisas, né? Principalmente a ficção científica, que é o carro-chefe ali. Então muitas coisas é nesse tom de comédia, né? Satirizando a vida real. E a trilogia de 5 seria quase que isso, né? Porque é uma trilogia que seria 3, mas tem 5 livros lançados, que na verdade não são 5, são 7. Nada faz sentido no Guia do Mochileiro das Galáxias, e é isso que torna esse livro tão bom, essa obra tão boa, né? Porque ela faz isso de uma maneira maestral, né? Ela consegue conciliar tudo isso, ainda assim não fazendo sentido dentro desse próprio universo deles ali. E o primeiro livro, né, ele veio aí então em 1979, né, intitulado aí O Guia do Mochileiro das Galáxias, como eu já falei, né? E com ele vamos ser apresentados aí aos personagens principais de Adams, né? Como aí o próprio Arthur Dent, que é o principal mesmo, e também o Ford Prefect, né, que seria ali o seu amigo. E a trama, né, dessas adaptações é quase sempre a mesma, onde ele está na sua casa e a sua casa está sendo ameaçada de destruição, estão querendo passar por cima para fazer uma rodovia, e que satiriza também que a Terra está sob ataque alienígena, onde eles vão destruir a Terra para fazer uma via intergaláctica, né? E então vamos ser apresentados aí ao Ford Prefect, né, que seria esse alienígena que está fazendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que Arthur Dent não sabia que ele era alienígena. Olha que loucura, né? E aí vem a primeira citação da toalha, onde ele fala: não tenha pânico, cadê a sua toalha, né? A toalhinha aqui.
Também somos apresentados aí, né, essa coisa do número 42, que é a resposta para tudo no universo, ali a resposta para todos os conceitos da vida, do universo e tudo mais. Então a resposta é 42. Ninguém conhece a pergunta, mas a resposta é 42. Ford, Que é? eu acho que virei um sofá. Eu sei como se sente. E depois aí vem o segundo livro, em 1980, intitulado aí O Restaurante no Fim do Universo, que vai trazer novamente os dois personagens, né, que foram apresentados ali no primeiro livro, mas também vai trazer aí a tripulação da nave Coração de Ouro, né, onde eles estão ali buscando o restaurante no fim do universo, né, basicamente isso, porque é mais ou menos a localização de onde eles estão, então eles vão atrás disso. Não que alguém me dê ouvidos, mas o restaurante é do outro lado do universo. E então, né, logo após isso, vem aí o terceiro livro, que seria A Vida, a Verdade e Tudo Mais, né, que foi lançado em 1982. E podemos dizer que essa aqui é talvez aí uma das tramas mais importantes para a continuação da trilogia dos 5, porque as pessoas acharam que ia acabar aqui em 3, né, mas meio que dá ali a entender que vai ter um quarto livro, coisa do tipo, e que vai trazer aí o amigo de Arthur Dent de volta, né, o Ford Prefect, né, que vai trazer aí algumas coisas aí para a monotonia, né, da vida de Dent acabar, por assim dizer. E com isso, né, eles acabam indo parar em um lugar um pouco diferente, né, o que vai tirar totalmente eles da rotina, porque eles vão ser teletransportados aí para onde tudo começou. É isso mesmo que vocês entenderam, eles vão voltar no tempo praticamente, né, praticamente é isso mesmo. Onde agora vamos ver aí, né, a incorporação da viagem no tempo e espaço dentro do Mochileiro das Galáxias. E o conceito de realidade paralela viria aí no quarto livro, né? Intitulado aí de Até Mais e Obrigado pelos Peixes, de 1984, onde o Arthur Dent está de volta a Londres, né? Ali na sua cidade, e está se questionando de algumas coisas. E está realmente em uma monotonia de verdade, né? E então ele vai começar a se questionar sobre tudo o que ele viveu. Todos os anos vividos ali com seu amigo Prefect, né? E os outros ali da tripulação da Coração de Ouro, se isso tudo foi real ou se tudo foi uma ilusão. Afinal, como seria possível, né? Tudo aquilo que pertencia à realidade dele estava tudo em ordem. Então, ou ele ficou louco, ou realmente tudo aquilo aconteceu. Até mesmo a viagem no tempo e no espaço e coisas do tipo, né? Então, esse conceito também vai ser apresentado aqui no quarto livro, que talvez seja o mais mirabolante de todos. E depois disso veio um gap aí de mais ou menos 8 anos, quando ele lançou aí Praticamente Inofensiva, de 1992, né? E ele passou por esse gap porque ele estava ali envolvido com a série de Doctor Who, né? Durante todo esse tempo aí de livros. Ele lançou outros livros, né? Fora dessa saga aqui. Então ele deu esse tempo, né, para essa saga, foi fazer outras coisas e retorna em 92 aí, que seria o seu último livro lançado oficialmente, né, por sua autoria. E nele teremos aí os 3 integrantes da Coração de Ouro se reunindo novamente, porque eles estavam ali, cada um no seu canto, vivendo a sua respectiva vida, e então eles querem sair, né, dessa rotina, e então eles acabam se encontrando novamente. E tudo isso para assistir a Terra ser destruída novamente. É impressionante, os caras querem assistir a Terra explodindo. Então veio aí o 6º livro, E Tem Outra Coisa? Esse é o nome do livro aí, que foi escrito por um outro autor, né, alguns anos depois. Alguns anos depois não, né, mais ou menos aí quase 20 anos depois, em 2009. E foi escrito aí por Eoin Colfer, que não foi aí um intruso, né, ele não foi um xereta, por assim dizer. Porque a história desse 6º livro é mais ou menos a seguinte, né, a esposa e a editora de Douglas Adams decidiram por assim fazer, né, porque
eles conversando ali com o Douglas Adams, eles dizendo, né, que essa conversa existiu, falaram que ele queria fazer um novo livro porque ele achou que o quinto livro, né, que seria o último, acabou ficando um pouco sombrio e ele não queria esse fim aí para essa saga. Então eles, nessa conversa aí, ele especulou em fazer um sexto livro. Então, né, a esposa dele e a editora acabou chamando um novo escritor, porque, como a gente sabe aí, o Douglas Adams acabou falecendo precocemente em 2001, né? Então eles tiveram que chamar uma outra pessoa para fazer essa obra. E ele tenta realmente, né, seguir ali os mesmos passos, né, do que acontece, mas é aquele negócio, né? Nunca vai ficar igual se ele tivesse feito, né? Então tem tudo isso, essa questão aí envolvida. Mas realmente ele traz o humor para dentro da ficção científica, ele tenta trazer essas coisas, mas uma coisinha ou outra ali você acaba percebendo que não é o mesmo autor. E então, né, foi lançado aí em 2002 o Salmão da Dúvida, que é uma paródia aí, por assim dizer, do ditado, né, o salmão da sabedoria, de um ditado irlandês. Então tem essa brincadeira aí logo no título, né? E ele foi lançado em 2002, que eu não coloquei, né, como linha cronológica, por não se tratar aí de uma história propriamente dita do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele é desenvolvido de uma forma diferente, ele é um apanhado de vários contos ali, ou de vários rascunhos do Douglas Adams, né, no momento ali de sua morte, né? Então ele estava escrevendo algumas coisas que ele talvez incluiria dentro de uma, né, dentro da saga do Mochileiro das Galáxias, mas acabou que ninguém sabe o que ia fazer. Então eles pegaram esses rascunhos, essas coisas, né, essas escritas dele, tentaram juntar ali em uma ordem que talvez faria sentido, completaram algumas coisas e fizeram ali 10 capítulos dessa obra. Então a parte importante aqui seria mais conhecer mais da escrita, né, do Douglas Adams, e também, né, se aproximar um pouco mais dele ali perto do momento final até, né? Então tem essa questão dentro desse livro aí, que seria o último livro, onde ele até mesmo brinca com várias coisas da tecnologia e coisa e tal, porque ele era muito aficionado com isso aí. Então vamos falar aí do jogo, né, que foi lançado em 1984 para os computadores da época, como eu mencionei aí, que era o Commodore 64, que era o Atari 8-bit e também, né, o Macintosh, o primeiro Macintosh, né, e outros ali da época. E o jogo, ele era uma ficção interativa, um jogo por texto. Meus amigos, o negócio era outro nesses tempos aí. E esse jogo era um jogo de aventura para a época, né, onde você ali assumia o papel de Arthur Dent, né? E com isso teria que tomar algumas escolhas ali. Como era por texto, então você tinha que escolher a opção mais adequada ali para assim avançar e concluir o jogo, resolvendo vários quebra-cabeças e coisas do tipo, usando itens, né? Coletando itens e essas coisas aí. Então era mais ou menos essa pegada desse jogo aí, o que a gente fica aí, né, com aquele gostinho de, e aí, vamos ter um joguinho novo aí do Guia do Mochileiro das Galáxias, vamos fazer alguma coisa aí, né? E então, né, 2005 foi o ano de lançamento do filme, né, do primeiro livro, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que veio aí depois de muitos adiamentos e coisas do tipo, né? Desde lá dos anos 80 eles vêm tentando fazer uma adaptação e só chegou essa adaptação em 2005, então demorou bastante, mas chegou pelo menos alguma coisa, né? E o ator principal, né, que interpreta aí, né, o Arthur Dent ali, fez também, né, o Hobbit, no filme do Hobbit só lá pra frente. Então tá tudo conectado essa parada de nerd. Então se você gosta de Senhor dos Anéis, também aqui tem o mesmo ator e coisa do tipo. Tô zoando mesmo, é só uma coincidência. E é um filme então de aventura, ficção científica e comédia, que conta aí a história do primeiro livro, onde temos ali o Arthur Dent, né, descobrindo que seu amigo é um alienígena, a sua casa está sendo destruída e o seu planeta está sendo destruído, né? E sem ter o que fazer, ele acaba então indo com o Ford Prefect para dentro de uma nave. E com isso eles acabam meio que sendo salvos, né, escapando da morte, por assim dizer, e indo então para uma nova vida, uma nova jornada, uma aventura. E então ele passa a conhecer o universo, e tudo o que ele precisa saber está em um livro muito valioso, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias.
E bom, independente aí se é dia do Orgulho Nerd, dia da toalha, dia do Orgulho Geek, independente, a gente tem que comemorar, né? O importante é comemorar. Então pegue sua toalha e vamos para mais uma aventura aí, né? Então vai assistir o filme Guia dos Mochileiros das Galáxias, vai assistir aí todos os filmes de Star Wars, faz uma maratona aí, ou um filme, série, jogo que você quiser. O importante é comemorar e estar sempre com a sua toalha. E eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa história, sobre essa saga aí que a gente espera ter um filme novo, né? Já tá na hora aí, né? No estilo aí, por exemplo, de Jogador Número 1, imagina? Ia ser bem interessante, né? E claro que eu vou pedir para vocês aqui novamente deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E vou recomendar aqui para vocês algumas coisinhas interessantes, né? Como a própria ordem cronológica de Star Wars, onde a gente fala ali qual é a melhor ordem para assistir Star Wars, para você não receber spoilers nas horas erradas. Então tem uma ordem muito boa para você assistir isso. E também vou recomendar para vocês a nossa saga da Marvel, que a gente acabou de fazer, né? Então tá fresquinho ainda, vai conferir. A gente passou por toda a história da Marvel até nos dias de hoje e até o futuro. Então vai lá conferir. Então eu vou ficando por aqui. 42 é a resposta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais.